Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Fernando Horta, historiador e professor, sempre com a gente aqui a segunda. Tudo bom, Fernando? Como você está? Tudo bem, Thalita, comigo tá tudo tranquilo, um frio de rachar coco aqui em Brasília, e olha que para um gaúcho dizer que tá frio é porque a temperatura baixou mesmo, entendeu? Tem brasiliense aqui enfiado embaixo das cobertas que não saiu até agora de casa dizendo que tá calamitoso lá fora, imagina a situação. Quantos graus? Nesse momento aqui nós estamos com 26 mais ou menos, mas pela manhã nós chegamos até 14. 14 graus para o brasiliense é quase o fim do mundo, entendeu? Aqui eu estou no interior de São Paulo, estava 13 graus pela manhã também, muito frio, mas nesse horário do dia, com o sol forte, a temperatura sobe bem, né? Principalmente ali no sol, fica bem quente, mas depois... Dá um calorzinho, né? Cai. Calorzinho tá gostoso no sol, depois cai. A gente vai procurando o sol para se esquentar um pouquinho, né? Fernando, vamos falar um pouquinho sobre esse personagem, Delfim Neto, porque a gente não pode esquecer, né, que é um dos ministros que assinou o AI-5, né, e tem reportagens dele com fala deles dizendo que ele não se arrependeu nunca de ter assinado o ato institucional número 5, aquele ato que censurou, que perseguiu muita gente contrária ao regime militar. Ele também é responsável por esse crescimento, mas é dele aquela fala também de vamos crescer o bolo para depois repartir. Essa repartição nunca veio, né? A gente tem uma desigualdade enorme aqui no nosso país. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse personagem. Lula fez essa nota, né, reconhecendo que ele foi importante aí, inclusive apoiou as políticas públicas dos 2 primeiros governos Lula, mas a gente também não pode esquecer essas outras coisas que o marcaram enquanto ministro. Pois é, Delfim Neto é uma figura bastante simples de se entender na história brasileira. Ele foi sócio intelectual do regime militar, basicamente em todo o período do regime militar, porque ele foi ministro da Fazenda de 67 a 74, mas depois ele foi ministro da Agricultura e depois ministro do Planejamento, e no interregno desses momentos ele chegou a ser embaixador do Brasil na França. Quer dizer, ele foi um sustentáculo ideológico e intelectual de toda a estrutura militar durante muito tempo. E no início dele defendeu com unhas e dentes todas as formas de violência institucional, violência do Estado, para que o regime viesse a ser colocado, né? É dele a ideia de que o AI-5 não era brando o suficiente, aliás, não era duro o suficiente, né? E que precisaríamos mais do que isso. Nós temos, cada vez que se vai pesquisar a respeito disso, nós achamos mais material, especialmente nos arquivos norte-americanos, de conversas do ministro com figuras norte-americanas fazendo radiografias bastante terríveis da sociedade brasileira na época, pedindo inclusive ajuda para que se instaurasse no Brasil um regime que pudesse combater essa selvageria toda, né? E obviamente que é dele grande parte dessa linha condutora da economia que nós chamamos de milagre brasileiro, e esse milagre brasileiro não é tão milagre assim, viu, Thalita? Porque as taxas de crescimento que o regime militar conseguiu foram muito semelhantes às taxas de crescimento que no período anterior o populismo tinha conseguido no Brasil, especialmente até JK. Né? A diferença é muito pouco, 2 pontos percentuais na média foi a diferença. Agora, o que o populismo naquela época fez, o que efetivamente João Goulart, JK e até um pedaço do Getúlio Vargas conseguiu fazer, foi baseado na perspectiva do nacionalismo, ou seja, as empresas eram nossas, capitais nossos, os valores vinham para o Brasil, mas o Brasil decidia onde necessariamente investir. Já o crescimento na época do regime militar foi totalmente derivado de investimento externo, abertura de crédito, política monetária expansionista, participação do Estado como um gestor em diversas situações, e aí vem a frase famosa que você citou aqui, né? Quando questionado sobre o resultado desse processo econômico todo, que teria sido um crescimento gigantesco, mas uma concentração de renda, e isso significa pobres mais pobres e ricos mais ricos, uma concentração de renda muito grande. Delfim Neto apareceu com a ideia de que primeiro temos que fazer o bolo crescer para depois dividir. E aí a divisão do bolo nunca veio, teve gente que nem sabe que bolo estava aí, e portanto, de alguma maneira, o Delfim Neto é fiador intelectual de todo esse processo. Quando nós passamos para uma reabertura política, ele soube se colocar, procurando esconder efetivamente a sua
suas posições, da forma como ele tinha proposto no regime militar, se adaptando a um Brasil democrático, e quando o presidente Lula começa a fazer uma política de industrialização baseada num forte posicionamento do Estado como gestor desses processos econômicos, o Delfim Neto se viu, então, respaldado a escrever favoravelmente a respeito disso e ganhou do presidente Lula um certo respeito. Respeito que é bonito a gente ver em atas, né, em memoriais, em notas de pesar, mas na história brasileira não tem nenhuma dessas belezas colocadas, não. Eu não gostei de ver o nome de Delfim Neto ali na mesma frase que o de Maria Conceição Tavares, né? Ela foi uma grande economista, grande mulher, que sempre fez uma defesa muito contundente dessa classe operária, do trabalhador. Não dá para compará-la com o que foi Delfim Neto, né? Enfim, acho bom. Acho que ela, viu, Thalita, acho que ela ficaria profundamente indignada com isso, porque as falas que ela sempre fez miravam o Delfim Neto de cima a baixo, né? Essa fala específica de primeiro crescer o bolo para depois dividir, ela atacou diretamente, dizendo que nem se faz crescer e nem se divide a contento, né? Então, infelizmente, nós estamos caminhando numa situação em que o presidente precisa ficar fazendo atos diplomáticos internos, uma diplomacia interna de acolhimento e cuidado com uma certa direita que nós sabemos que a qualquer momento está disposta a fazer o tipo de golpismo que seria apoiado por Delfim Neto se vivo estivesse. Perfeito. Pisando em ovos, né? Realmente, essa diplomacia interna acaba nos levando a frases como essa, né? Essa comparação. Já que a gente está falando sobre diplomacia interna, eu queria falar sobre diplomacia externa e trazer um pouquinho de Venezuela aqui com você. Eu vi uma reportagem que está na Folha, né, mas é do Wall Street Journal, citando inclusive esse jornal, que é a seguinte, onde eu deixei aqui, os Estados Unidos discutem oferecer uma anistia a Nicolás Maduro em troca de transição de poder na Venezuela. A matéria já deixa claro, assim, no título, que é isso, ele perdeu o processo eleitoral, o opositor ganhou, então como a gente vai fazer para retirá-lo do poder? Eu comentava aqui, não sei com quem, nessa semana passada, acho que foi com o Miro, porque foi na quarta-feira que eu ouvi, ou um desses apresentadores do jornal, da grande mídia, de rádio, né, falando assim, né, que a The Economist, a revista The Economist, tinha realmente citado essa possibilidade de se oferecer algum amparo a Nicolás Maduro para, com isso, ele sair do poder, para que ele não fosse preso, não fosse condenado, e para que, com isso, ele cedesse o poder. Porque, falava, então, esse apresentador, na visão dele, a Maria Corina, ela não está questionando quem ganhou ou não ganhou. Maria Corina está discutindo como será feita a transição de governo, né? Então, assim, já está posto que a oposição ganhou, ela está querendo discutir como será essa transição, como que Maduro vai abandonar o poder e deixar, então, a oposição vencedora governar, de fato, a Venezuela. Então, eu acho tudo muito, muito louco, porque é isso, a gente não tem nada que prove até o momento que a oposição ganhou de fato, mas essa conversa já está nesses termos, de se oferecer asilo, de se fazer troca de governo. Como que você está vendo a situação nesse momento? Olha, Thalita, você sabe que as coisas são diferentes num país que tem a maior reserva de petróleo do mundo e que não permite que as empresas americanas ou norte-americanas usufruam desse petróleo, né? Vamos lembrar que quando a gente aqui no Brasil tentou fazer algo, não era nem parecido, mas no mesmo caminho, quando nós tentamos fazer com que o pré-sal fosse utilizado para desenvolver o Brasil, nós tivemos uma presidente golpeada, um ex-presidente preso, ameaças de golpe para todos os lados, que culminou com 700 mil mortos. Então, nós não podemos brincar com as ameaças dos Estados Unidos da América. Essa é uma verdade. E eles novamente estão fazendo isso, né? Para quem já tinha empossado um presidente venezuelano na época do Juan Guaidó e feito com que esse presidente vendesse todas as cadeias, né, de postos de gasolina que a Venezuela tinha operando dentro dos Estados Unidos, vendesse para terceiros e ficasse com o dinheiro. Ora, fazer pressão internacional para que Maduro seja visto como um usurpador de uma eleição que, em princípio, ele ganhou, porque as informações que temos do CNE dão conta disso, é o menor dos males. Agora,
a forma como eles começam a falar, e percebe que isso é parte do ataque midiático à Venezuela, né, e já deslegitimando toda a estrutura política da Venezuela, o que acaba servindo efetivamente de a força e mobilização para o próprio Maduro, porque se nem presidentes, nem eleição eles ainda ganharam, a oposição, e eles já estão falando como se pudessem dar anistia por cima dos poderes judiciais da própria Venezuela, imagine quando e se eles viessem efetivamente a tomar o poder. De fato, conversando com algumas pessoas na Venezuela, dizem que nada disso é verdade, mas vários desses artigos estão sendo plantados na mídia de língua inglesa, especialmente norte-americana, inclusive dando conta de que haveria um acordo com os militares para que os militares entregassem Maduro, basicamente, Thalita, voltando à época da Guerra Fria. Eu li muito desse material produzido pela CIA na Guerra Fria, quando queriam desestabilizar regimes, iam direto nas forças militares, faziam ameaças, prometiam dinheiro e de alguma maneira as coisas saíam um pouco mais fáceis. Eu não sei como é que isso vai terminar. Eu só sei que tem um lado que está tentando respeitar minimamente as condições constitucionais e os poderes da Venezuela. E tem um outro que parece que não está nem um pouco importando com isso. E o papel do Brasil? O Brasil se mantém, né, neutro nesse papel de assumir uma liderança diplomática e conciliadora, e esperando uma resposta do governo venezuelano nesse momento, não? Nos últimos dias o Brasil tem se afastado muito da Venezuela, se afastou, inclusive há já críticas internacionais que o Brasil estaria se afastando do BRICS, de todos os países do BRICS de uma mesma forma. Isso pegou um pouco mal, porque na mesma época os americanos liberaram a notícia de que o Biden estaria fazendo um acordo com o Brasil para que o Brasil entregasse metais sensíveis na área de tecnologia ou fizesse um acordo com materiais para vender para os Estados Unidos, e que o Biden queria apresentar esses acordos ainda no final do seu próprio mandato. Essas coisas não caíram bem internacionalmente no Brasil, e o Brasil, acredito eu, que por questão interna, começou a se afastar da Venezuela, começou a dar, especialmente na sexta-feira da semana passada, declarações cada vez mais fortes, exigindo atas que nunca fizeram parte dos processos e dos documentos de auditoria do próprio CNE na Venezuela, e que de repente agora passam a ser exigidos do dia para a noite que sejam mostrados. O resultado disso é que, obviamente, a Venezuela se sente mais insegura e a situação pode se deteriorar ainda mais. Não creio que, nesse momento, o Brasil esteja fazendo o mais correto, mas sim pressionando Maduro em relação a isso. Agora, a causa disso, Thalita, estava nos debates de Boulos e de Maria do Rosário no final da semana passada. Tanto o Boulos quanto a Maria do Rosário foram atacados. A Maria do Rosário e o Boulos chamados de prefeitos de Caracas, que deveriam governar Caracas já que apoiavam Maduro. Há um medo muito grande no governo de que a proximidade com o Maduro acabe afetando as votações de prefeitos pelo Brasil todo. E esse medo é um medo válido, porque a oposição vai usar esse tipo de coisa. Agora, nós já sabíamos que eles iam usar isso. Era preciso ter se antecipado a esses efeitos e criado condições de comunicação com a população para mostrar que as coisas são completamente diferentes. Uma coisa é o respeito que nós temos pela soberania dos povos, especialmente na América Latina. Outra coisa são os valores que nós entendemos necessários para que cada prefeito no Brasil possa ser eleito. No final das contas, a gente está fazendo uma grande maçaroca e eu não estou vendo como isso, de alguma maneira, possa beneficiar o governo. Porque, no final das contas, o que quer que aconteça com o Maduro, ele estará pendurado na eleição de 2026 no pescoço do presidente Lula. Professor Fernando, quando eu vejo discussões como essas, né, essa questão da Venezuela anterior em relação ao pisar em ovos por conta de não criticar uma elite e uma burguesia, eu sempre paro no debate em relação a radicalizar ou não, né? Se o governo deveria radicalizar e se colocar como um governo de esquerda. Não sei se Lula faria isso, porque a gente já discutiu isso várias vezes, de Lula não ser uma pessoa totalmente de esquerda, né? Enfim. Mas como que você vê essa discussão que se dá, mesmo entre os candidatos às prefeituras nesse momento? É importante radicalizar e se colocar como um oposto da extrema-direita nesse momento? Ou essa radicalização não seja importante
do ponto de vista das eleições, realmente, para as urnas, né? Ou é melhor você ali manter um eleitorado maior com essa manutenção aí de opiniões? O que você acha? O que é importante nesse momento? Então, primeiro a gente tem que definir o que é radicalizar, né? Ninguém está propondo aqui radicalização de esquerda, longe disso. O presidente Lula é talvez se nós compararmos na escala, né, das posições de esquerda que nós temos no mundo historicamente, o presidente Lula estaria numa centro-esquerda muito moderada, muito tranquila, mais à direita, inclusive, imagino, do que algumas posições de João Goulart, por exemplo, na época em que ele foi presidente. Então, quando se fala em radicalização, eu acho que a melhor forma da gente dizer é antagonizar. É preciso, sim, antagonizar com esse projeto político que está aí. É preciso que o povo olhe para os nossos candidatos a prefeito, a vereadores, e que diga, essas pessoas são diferentes daquela, e que saibam dizer qual é essa diferença, porque é assim que nós ganhamos votos. Do ponto de vista da ciência política, nós sabemos que sistemas polarizados como nós estamos, o centro perde voto, né? E toda vez que você tentar se aproximar do centro, você perde identidade. Então me preocupa ver um presidente abrindo a semana, se afastando da Venezuela e fazendo um carinho tão amável e tão querido na figura de Delfim Neto, num momento tão importante para nós. Acho que de alguma maneira a gente perde um processo de representação com aqueles grupos que deram muito mais do que o seu tempo, alguns deram sangue para a eleição do presidente Lula em 2022. E vamos lembrar do próprio Maduro, que foi uma das primeiras, se não a primeira autoridade internacional a levantar a voz contra a prisão do presidente Lula e que nunca pediu necessariamente nenhum documento da Lava Jato para decidir se Lula estava preso de forma legal ou não. Maduro não pediu, olha, eu quero ver os autos da Lava Jato para poder me manifestar. Não, ele disse, isso é ilegal e da Venezuela nós denunciamos esse absurdo. Então, de alguma maneira, se pede um pouco mais de engajamento disso, a militância de esquerda vem pedindo já há algum tempo, a própria nota do Partido dos Trabalhadores mostra isso, né? Agora, eu não sei até quando o governo vai poder seguir nessa linha, né, nessa corda bamba, tentando agradar gregos e troianos, e não sei quanto tempo o presidente Lula vai conseguir levar nessa toada, até que, de alguma forma, a oposição faça com que essas contradições caiam no colo dele e ele acaba perdendo mais votos do que necessariamente ganhar. Uma pena que a Venezuela esteja servindo de anteparo nesse processo, porque eu acho que eles têm mais coisas em jogo do que nós. Nós estamos falando lá simplesmente da soberania de um país e a continuidade de um projeto que, apesar de golpeado pelas sanções internacionais, conseguiu manter um país unido, mesmo contra todos os interesses econômicos que ali pesam. Perfeito, ótimo. Fernando, destaques nacionais e internacionais, o que você tem como destaque para onde a gente deve olhar? E começou falando do Congresso e eu fiquei pensando, a Thalita vai falar todos os destaques que eu ia falar aqui, aí vai ficar difícil, mas eu acho que é preciso a gente ficar de olho, né? Nós somos os últimos 3 meses, 4 meses de Arthur Lira como presidente da Câmara, e eu acho que ele tem uma ou duas maldades ainda preparadas para o presidente Lula, uma inclusive, acredito que ele deve botar no finalzinho do seu mandato para votar, que é essa forma de semipresidencialismo que eles insistem em tentar fazer passar no Brasil, que significaria uma redução muito grande dos poderes do presidente, ainda mais agora que o ministro Flávio Dino veio à tona exigindo o fim das emendas secretas e o parlamento se prepara para agredir o Dino e o governo de volta, porque acredita que está havendo um conchavo entre os dois. Então, vamos ficar de olho, Thalita, porque eu tenho quase certeza que nos próximos 4 meses nós vamos precisar nos mobilizar e ir lá para frente do Congresso para defender algumas coisas que nós nem imaginamos que ainda estão nesse momento sendo atacadas. E em termos internacionais, também cabe a gente ficar de olho aqui na pressão que está sendo feita já a partir de agora sobre Kamala Harris. Kamala Harris, que está sendo nos Estados Unidos colocada como uma candidata que não está de bom ou de bem com Israel. Né? A todo momento surgem informações de que ela teria escolhido o seu vice em oposição a um outro candidato a vice que seria de origem judaica, porque os dois teriam uma posição distante do sionismo. Vários analistas mais críticos já colocam que talvez Kamala seja a presidenta, se eleita,
mais crítica sobre todas as ações de Israel até os dias de hoje, e nós vimos que a visita do Netanyahu aos Estados Unidos não repercutiu bem. Até por conta disso, Netanyahu segue trazendo cada vez mais violência para o Oriente Médio para ver se coloca os Estados Unidos numa condição de sinuca de bico. Se algum país atacar Israel, ele sabe, Netanyahu, que não vai conseguir, que os presidentes norte-americanos não vão conseguir manter neutralidade e serão dragados para um conflito desesperadamente. Então, o ataque ao Irã, todo esse processo é a tentativa de trocar vidas judias dentro do Estado de Israel pela continuidade do governo de Netanyahu. Netanyahu não tem o mínimo escrúpulo em usar os próprios cidadãos para se perpetuar no poder. A questão é saber como os Estados Unidos vão lidar com isso e especialmente como Kamala Harris vai lidar com isso. Ela que já está sendo atacada lá por essas condições e o tempo inteiro está tendo que dizer que não, que ela é parceira automática dos interesses israelenses na região. Mas as ações dela deixam um pouco a gente imaginar que talvez sim, nós estejamos diante de uma perspectiva de ruptura, não total, mas ela abertamente já disse que o Oriente Médio precisa de paz e que está na hora de buscar um cessar-fogo. O que é mais do que a administração Biden fez durante seus 4 anos. Temos muita esperança em relação ao posicionamento de Kamala Harris em relação ao genocídio ali em Gaza. Nesse momento, a gente consegue dizer alguma coisa sobre o processo eleitoral nos Estados Unidos? Força de Kamala frente a Trump, Fernando? Dá sim. Saíram algumas pesquisas nos últimos 2 dias, especialmente nos chamados estados pêndulo, que são aqueles estados que, num ano, numa eleição, deram ganho para os democratas, na outra para os republicanos. Então são estados que podem decidir a eleição e a Kamala está na frente em 3, são 7 desses estados, em 3 ela já está claramente na frente e portanto se imagina que ela tenha ganho alguma vantagem aí. O que não se diz é que na semana anterior tinha saído pesquisas nacionais que davam a ideia de que Donald Trump estaria 2 pontos à frente da Kamala Harris. Então as coisas estão muito complicadas e o mais interessante é que quanto mais a política, a campanha vai se acirrando, o Donald Trump se torna cada vez mais machista, cada vez mais racista, cada vez mais agressivo contra Kamala Harris, e isso não lhe tira votos. E aqui é o ponto que a gente tem que entender. Não lhe tira votos porque parte da população vota em Donald Trump porque ele é racista, machista e violento. Então a Kamala Harris tem 2 trabalhos. O primeiro é se afirmar enquanto mulher, que obviamente pode levar os Estados Unidos nos próximos 4 anos a uma condição de disputa geopolítica muito grande, e a segunda, certamente, é passar por cima de todo esse machismo e toda essa violência que está sendo encarnado por Donald Trump nesse momento. Particularmente, Thalita, eu acho que ela não consegue ganhar dessas condições estruturais da sociedade norte-americana. Eu ainda acho que Donald Trump deve se eleger presidente por conta disso, mostrando o quão perverso pode ser uma sociedade secularmente racista e machista como os Estados Unidos. É mesmo? Puxa vida. Tô com altas expectativas em relação à vitória. Sonhar não custa nada, já dizia o nosso samba, né? E a Kamala Harris vem fazendo um trabalho forte, importante ali colocado. Mas eu acho que aqui cabe a mesma coisa que nós falamos sobre o presidente Lula, né? Ela vai ter que em algum momento escolher, Thalita, ela vai ter que abraçar algumas causas que é entendido hoje como causas que possam lhe tirar votos de um centro. Ela vai precisar fazer isso, porque do outro lado Donald Trump está se radicalizando sim e usando tudo que pode contra ela. Eu não sei se ela vai continuar conseguindo manter essa campanha em banho-maria, vamos dizer assim. Sim. Sendo Gaza e Israel um desses pontos, né? Ela talvez Gaza, Israel, a Ucrânia, a questão dos migrantes e das imigrações nos Estados Unidos, os direitos aos trabalhadores, o mínimo necessário aos pagamentos dos trabalhadores, a grande classe média norte-americana e os problemas que ela tem hoje com relação à educação e cultura. A Kamala Harris vai precisar se manifestar sobre essas questões, ela não vai conseguir ficar em cima do muro, e eu acho que quanto antes ela perceber que ela precisa tomar isso nas mãos e fazer disso uma forma de campanha, tanto mais rápido ela vai conseguir se distanciar de Donald Trump. Uma vez eu ouvi que para os americanos as questões internas são muito mais importantes do que as externas, e aí você cita essa questão dos direitos dos trabalhadores, essa questão da cultura também, eu não sei até que ponto, mas isso me marcou, que para os americanos essas questões internacionais elas estão distantes, e eles querem muito mais a discussão ali interna. Não, eu acho que a campanha do Donald Trump trabalha mais as questões internas, mas os Estados Unidos
maneira geral, sempre tiveram a pauta das relações internacionais como algo essencial. Durante todo o período da Guerra Fria, não havia como você não discutir geopolítica com a população. Inclusive, foi feito muito trabalho de base nos Estados Unidos, ensinar a população a pensar sobre isso tudo. Agora, o Donald Trump, sim, ele faz um discurso mais chão, mais direto para os seus trabalhadores, quase sempre sem pé na cabeça, quase sempre um discurso fraquíssimo, mas que cai bem com o seu eleitorado. Acho que a Kamala Harris precisa também falar um pouco sobre as questões internas nos Estados Unidos, mas define-se também a eleição norte-americana com os seus posicionamentos internacionais. Até porque, vamos lembrar que o problema com relação a Israel não é um problema internacional. Israel tem representação diretamente na Câmara e já fez alguns estragos agora, afastando alguns candidatos que eram claramente contra a posição sionista, que foram simplesmente afastados dos partidos e não irão concorrer à reeleição por conta dos lobbies que lá funcionam. Então, essas coisas são complicadas. A Câmara não tem um trabalho fácil pela frente, mas é o que nós temos contra Donald Trump, e eu torço para que dê algum resultado. É isso, é o que temos contra Donald Trump. As expectativas são grandes, a esperança, não vamos deixar ela morrer, não. Fernando, sempre bom começar a semana com você, muito obrigada, até a próxima. Acho que a gente volta a se falar ainda essa semana. Mas é isso, um beijo para você, até. Obrigado, Thalita, beijo para todo mundo e vamos que a semana só está começando ainda. Só, segunda-feira. Beijo, Fernando Horta, historiador e professor aqui com a gente.